Bom, gente, é o seguinte, eu quero começar o programa. Primeiro, cumprimentar o Dinarte. Dinarte, obrigado pela presença. Boa tarde para você. Pois é, Dinarte, eu ontem falava sobre... Eu gosto de contar história no programa. Nós trazemos algumas pessoas de história, como o pastor Efraim, vem contar história. A Cássia vem contar história. Ela vem falando a respeito do Venceslau Braz. Vai voltar para continuar a história de Venceslau Braz. Nós temos aqui o Coronel Diniz, que é da Academia Itajubense de História, que também participa sempre do nosso programa. Nós temos, inclusive, pessoas que participam contando histórias. E ontem eu comecei a falar da história da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, como nasceu, como foi fundada. A gente viu pela foto de 1832, que ela era uma simples casa com uma cruzinha na comunheira, né, da igreja, com duas janelas à frente e uma porta no meio, né? E quando eu vi essa igreja, comecei a contar a história dela aqui, que, por sinal, diga-se de passagem, quem assina a matéria sou eu mesmo, em 2004, né? Só fui ver que eu assinei a matéria depois que eu li. E nós conversávamos um pouco sobre igreja, sobre a nossa igreja, e você é uma pessoa participativa da nossa comunidade e também da nossa igreja. E você sabe muitas histórias, porque você foi criado ali aos fundos da igreja, né? Você me contava que os seus pais moravam onde é o estacionamento, tinha a casa dos seus pais, né? E você foi criado ali. Conta um pouco dessa história para mim, dessa casa, que eu não lembro. Do estacionamento ali. Sim. Do outro lado, não mudou muita coisa, ainda tinha casa ali na descida da escadaria, antiga escadaria, que ainda existe. Sim. Agora, naquela parte de trás, onde hoje mora a Carminha, acho que há pouco tempo morou um senhor chamado Sidraque, ali tinha um entorno de casas que pertenciam ao Saturnino, se não me engano era esse o nome dele, que era o pai do Jansen, do Dr. advogado, Dr. Jansen Nogueira. E ele tinha umas casas ali, a gente morou, minha família morou numa casa atrás da matriz, isso na década de 60, eu era pequenininho. Me lembro da biblioteca pública, que era ali onde hoje é o serviço militar, né, a junta de serviço militar. Onde funciona a garagem dos carros dos padres. Né, o andar de cima, aquele mesmo prédio, ali era a biblioteca pública. A biblioteca ali? É. Olha só. Me lembro que ali tinha uma sacadinha, que ainda tem, hoje fizeram uma pequena obrinha lá atrás, deve ser um banheirinho, alguma coisa, ali tinha uma sacadinha, e eu me lembro de criança, subindo aquelas escadas, a bibliotecária chamava a dona Alvarina, a dona Alvarina morava numa casa onde mais tarde teve uma lanchonete, não muito tempo atrás, chamava Bicho Papão. O Bicho Papão era ali embaixo, no começo da rua Cesário Alvim, onde hoje tem, né, um predinho ali, né, umas lojinhas. A dona Alvarina costumava ficar até mais tarde na biblioteca. Eu me lembro que eu sentava ali e ficava vendo o movimento da ponte, o movimento da fábrica de doce, trem, passava o trem aqui embaixo, né, onde hoje é a rua aqui, a Padre Marçal. As barraquinhas Beira-Rio. As barraquinhas, não existia na época, o trem passava aí com os funcionários da Embel. Tinha muita charrete, muita bicicleta, era uma farra, final de tarde ali, era meu horário de curtir um pouco a paisagem de Itajubá. Então, esse pedacinho é um pedacinho... Você tinha uma vista maravilhosa ali, né? E aí você era pequenininho, você vai guardando as coisas, né? Uhum. Eu lembro que um dia, no entanto, a dona Alvarina foi embora mais cedo, sabe? E trancou o portão, ele esqueceu de olhar lá atrás se tinha alguém lá, e fiquei preso lá, e abriu o bué lá, e passou um casalzinho, me puxou por cima do portão e tal, corri para casa, que era na esquina oposta ali, onde hoje é a junta militar. Então tinha uma casa mais tarde, nos anos 60. Aquela escadaria já existia? Já existia. E era muito usada, Dinarte? Muito usada. Principalmente para ir à missa, né? Muito usada para ir à missa. Né? Uhum. Para falar bem a verdade, Adão, eu não me lembro da utilidade que mais tarde acabou tendo de mendicância, até de perigo, xixi, as outras coisas que acabaram levando a proposta de fechamento, a interdição daquela escadaria, né, daquela passarela.
Mas como você é dessa época, eu lembro dessa época, do funcionamento desta escadaria. Ela era também desse jeito? Urinavam muito, faziam muitas... Não. Era respeitada a escadaria? Era respeitada. Não é como é hoje? É verdade que tinha o banheiro ali, que era melhor usado. Já tinha o banheiro? Já tinha o banheiro. Que era melhor usado, as pessoas respeitavam, né? Talvez porque Itajubá era uma cidade menor, não sei explicar para você se nós fomos perdendo a educação ao longo do tempo, ou que referência é que nós deixamos de ter para que virasse até um local de perigo, né? E vou falar para você, tinha até iluminação, que naquela época era uma iluminação precária, hoje a gente tem como ter iluminação pública boa, né? Mas tinha uma iluminação que era relativamente precária, mas funcionava e não era depredada, não tinha, não quebravam a lâmpada. Enfim, era uma escadaria que funcionava. Eu tinha vontade de saber quem teve a ideia de fazer aquela escadaria ali. Você sabe alguma coisa sobre esse assunto, não? Olha, não tenho precisão para te falar, mas parece que foi obra do prefeito Alcides Faria. Exatamente no sentido meio que paisagístico. E a coisa não andou bem, e aí parece que que foi o Vicente Vilela Viana que deu o encerramento à obra. E ali, inclusive, tem um monumento ali embaixo, tem uma sacadinha, tem um quadro ali, que é um quadro do Luiz Teixeira. Agora está apagadinho, mas houve até um tempo atrás restauração, que já é aqui na Padre Marçal Ribeiro. Então, ela virou como se fosse um cartão postal de Itajubá na época. Uma obra que iniciou com Alcides Faria, depois foi meio que interrompida e teve seu acabamento final, no sentido mesmo até paisagístico. Ali era um barranco, né? Era feio, desbarrancava, como desbarrancava do outro lado. Depois acabaram interditando as casas onde eu morei, virou aquele paredão que tem ali, virou o estacionamento, como tem hoje lá, né? E vou ser sincero para você, as minhas recordações lá de cima são bonitas, mas eu me lembro quando criança de ver o rio, quando chovia, o rio ficava cheio, de ir no mercado, então eu atravessava a ponte, olhava, era feia, né, a paisagem de fundo de igreja, porque as casas eram de frente para a igreja, logo de costas para a cidade. Sim. Né? E, de uma certa maneira, ofuscava, né, a igreja. Né? Então, quando começaram a desbarrancar os barrancos mesmo, que eram íngremes, né? Não eram barrancos como é hoje ali, que você vê que é cuidado para manutenção, até para jardim, né? E o paredão lá embaixo. Não, era íngreme. Então, desbarrancava, caía tudo na rua lá embaixo, caía até sobre as casas. Esse paredão foi feito na época da escadaria ou foi feito antes? Não, esse paredão veio depois, já no começo dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70. Esse paredão é mais recente. A escadaria já era mais antiga. Foi feito pelo município, pela igreja, você lembra? Não, o município fez o paredão. Fez o paredão. Eu, por diga-se de passagem, um paredão histórico, né? Um patrimônio, né? Na verdade, ele deu continuidade àquilo que já era da escadaria, né? Eles tentaram fazer. E era também aqui, no começo da Xavier Lisboa, em frente onde hoje é o prédio da FUPAI, um pedaço da escadaria também no acesso da rua da rua Cesário Alvim para a Praça Paulo Hartgers, que é a igreja. Né? Ali já tinha aquele pedaço de paredão. Então, o que foi feito ali embaixo é emendar o que era da escadaria com o que era do acesso à matriz, ali ao lado da FUPAI. Então, embaixo não tinha o paredão. Né? Alguém comentou um dia comigo, tinha paredão, mas caiu. Não tinha paredão. Ali era barranco mesmo. Às vezes tinha, era cerca, e me lembro até quando criança de cerca de arame farpado ali embaixo. Né? Sim. E era barranco mesmo. Né? É porque ele é apareado não vou dizer a Casa Marcelo, mas só para pessoas se identificar o que estamos falando, apareado onde é o ponto de ônibus, Sim. Ali é bem reto o barranco, né? Aquilo deve ter sido feito com a máquina, naquele tempo não tinha máquina, vai ver que era até feito na própria cavadeira, etc. E foi feito, então, aquela proteção no barranco que fizeram, então, ali aquele barco de azulejo, né? Embaixo como é que chama aquilo? Onde a pessoa fica em cima ali. Tem um pequeno mirante ali. Mirante, um mirantezinho ali, pequeno. E fizeram até foi restaurado agora de pouco, esse azulejo ali, ficou muito bonito. Exatamente. Então, ali deve ter sido feito, então, para poder proteger o barranco. Porque eles barrancavam muito. Sim.
Olha aí a história que a gente vai sabendo, os jovens de hoje, garanto que o Matheus nem sabia disso. Sim. Vai ver que o Matheus nem conhece o escadão. Conhece, Matheus? A escadaria que leva a matriz ali? É? Conheço. Conhece, né? Mas você chegou a passar por ele já? Não? Já. Já? Então, mas muitos jovens podem não ter... Porque eu desci de bicicleta, inclusive. Você foi de bicicleta? Consequente mesmo. Então ali agora foi fechado por isso, por vândalos, ali virou para um local de prostituição, de drogas, etc. Então acabou se fechando uma história de Itajubá, né? E era insuportável o cheiro de xixi. Mau cheiro né? demais. E outras coisas, né? Então. Realmente. Bom, mas perdeu. aí a gente subia ali, ia para a missa, né? A feira não funcionava ali, que a feira de sábado, se não me engano, ela funcionava... A feira de sábado funcionava onde mesmo, gente? A feira de sábado funcionou muito tempo ali onde era a rua do INPS. Sim, né? sim. Então eu saía ali na esquina, ali onde mora o Marcelo Caldas, pegando em direção, ali aquela rua, se não me engano, é João Antônio Pereira, né? João Antônio Pereira, exatamente. Indo em direção ao 19 de março. Ali a feira funcionou muito tempo. É verdade. Depois a feira mudou dali para o pedaço da Rua Cardoso, eu esqueço o nome dela, que era daqueles dois prédios ali entre a delegacia de polícia e o início da Henriqueto Cardinale. Né? Sim, ali também, funcionou bastante tempo ali, pelo que eu me lembro, e depois foi para onde é hoje, já estabelecido há bastante tempo, acho que foi no governo do Dr. Rosenbergo Romano, se não me engano. Marginal do Rio Sapucaí. Exatamente. É porque eu estou confundindo com a feira de domingo que funcionava na rua... aqui ali na avenida, era na Euclides Sintra. Aqui o de Sintra, depois passou para aquela outra... Não, funcionava Joaquina Dias. Joaquina Dias, isso. Depois para Euclides Sintra. E hoje lá no... E depois foi para Ceasa. Gente, Itajubá tem muita história bonita, muitas coisas bonitas que os jovens não sabem, nós queremos passar para os jovens exatamente esse detalhe, né? Nós temos um escadão que hoje o jovem vê fechado, não sabe o que significa. Ali era uma passagem que os pedestres tinham para poder ir aos domingos à missa, até atalho mesmo para ir ao centro, né? Para ir no Cine Apolo, para ir na Praça Apolo, porque aquele tempo tinha a praça, era uma praça, a calçada larga, os homens iam para a direita e as mulheres para a esquerda. Você lembra disso? Era um círculo. Sim. Então a gente dava a volta, Matheus, em volta da praça e as moças ao contrário, sempre passar de frente com as moças. Então aí você pegava e gostava de uma das moças, você flertava com ela, né? E dali você ia para o centro da praça. E lá você começava a namorar, conversar. Só que se deve beijos, verso na mão. Era casamento da polícia. Era um perigo, né, Odinati? Naquele tempo tinha esse negócio de você beijando, abraçando. Naquele tempo a coisa era séria. Então nós íamos para ali para isso. Então a escadaria da matriz era uma passagem, um atalho, né? Porque naquele tempo tinha o trem, a linha passava aqui na Major Bela, onde as barraquinhas Beira-Rio aqui em frente, cruzava ali ao lado do Itaú, saía lá na Vigor, hoje é aquele prédio bonito, né? Mas tinha Vigor, saía na Henriqueto Cardinale, ao lado do batalhão Imbel, né? Que levava o soldado no batalhão, era Maria Fumaça. E sempre que fazia esse trajeto, era 505, né? Eu lembro muito bem disso aí. Mas são histórias. Aí nós conversamos um pouco a respeito dos vitrais da igreja, que são coisas que hoje você não se usa mais, você não vê mais fazer vitrais como aquele de Narte. Você lembra como é que foi construído, quem trouxe aquilo para a igreja? Inclusive, aquela hora que a gente estava conversando hoje em frente à igreja, eu tenho uma curiosidade de saber com mais detalhes a história dos vitrais, por isso que a gente conversou com a dona Lia. Quando eu era criança, as minhas primeiras recordações são de dentro da igreja, porque eu morava ali. Então, os meus amiguinhos ali, da família do Levino Oliveira, que hoje é o Centro Pastoral, família da Dona Maria Helena Lisboa. Então, éramos poucas crianças ali. Meu pai e minha mãe trabalhavam, né? Meus irmãos estudavam. O meu local mais comum de visitação era a igreja e o entorno dela, né? Então, os vitrais sempre me chamaram muita atenção. E eu fui, ao longo do tempo, pesquisando, e o artista que foi contratado para as pinturas da igreja, mais tarde eu fui pesquisar e descobri que os seus familiares tinham, entre eles, especialistas em vitrais, em igrejas e outras obras na Europa. O holandês que veio para Itajubá se chamava Henk Asperlag. Ele era holandês e foi
certamente por muitos padres missionários Sagrado Coração serem holandeses, terem tido esse contato de alguma forma, e ele veio para Itajubá. E eu sei que ele veio para outras cidades no Brasil também, que agora não me recordo, mas ele fez o trabalho de pintura da igreja. Então, aquelas pinturas todas do interior da igreja, mais os quadros, né, que são os quadros que compõem toda a Via Sacra, são obras dele. Mas eu pesquisei e descobri que há uma similaridade muito grande dos vitrais da Igreja da Soledade com os vitrais feitos em outras igrejas na Bélgica, na Holanda, na França. Parecem até que, engraçado que lá são mais recentes, uns mais antigos, mas uns mais recentes, parece que são até cópias, né? Fiquei muito impressionado recentemente que vi um vidro quebrado na Sacristia 2 e foi restaurado com muita qualidade. Sim. E que bom que ainda existem pessoas que se dedicam a esse trabalho artístico. Mas esses vitrais, especificamente, que já não recebem uma manutenção há bastante tempo, eles têm uma durabilidade, uma beleza, uma qualidade tão impressionante que até parece redundância. Eles nem tiveram, nos últimos anos, tanto problema. E eu tenho 58. Fiz 58 agora. Vou fazer 60 anos, não vai demorar muito, se Deus quiser, né? Mas, assim, já tem 60 anos aqueles vitrais, no mínimo. No mínimo. E você pode ver que são vitrais ainda com pouco, né, trabalho de manutenção, de abrir e fechar, já não se usa mais. Quando eu era criança, usava muito. Hoje tem ventilador, tal, mas quando não tinha, aqueles vitrais eram costumeiramente abertos na época de calor, né? E eles representam, no meu entendimento, um trabalho que o próprio Henk deve ter sido responsável por eles, né? Henk não era vidraceiro, não era vidracista, como muitos falam também, eu não conheço esse termo. Mas os vitrais, eles são muito detalhados. A gente, muitas vezes, eu acho isso uma falha nossa como ser humano e como cidadão. Você anda para a rua, você não observa que naquela casa tem um jardim, que na outra casa plantou uma palmeirinha, que na outra casa tem uma arvrinha, tem uma orquídea. Você não presta atenção. A gente é tão voltado às coisas do eu, estou com o meu problema, nossa, eu tenho esse compromisso, é minha família, que você anda para a rua meio como se fosse algo mecanizado, né? Você não tem a sensibilidade de observar belezas da cidade e talvez muita gente vá à igreja, reza todo final de semana, ou vai sempre, quase todos os dias, e não presta muita atenção na qualidade da obra artística que são os vitrais da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade. São verdadeiras obras de arte. E é muito interessante que eles foram patrocinados por famílias, né? Ou por empresas, ou eu não tenho certeza se tem, por exemplo, Banco de Itajubá, né? Mas ele teria sido a família Venceslau Braz. Mas as famílias, digamos assim, tradicionais da época, devem ter sido muito bem trabalhadas para que cada uma bancasse aquele vitral. E aí entra um pouco o personagem Henk Asperlag. Eu não me lembro dele. Mas do que eu estudei dele, pesquisei dele, uma pessoa que me passou muita informação dele foi a dona Lourdinha, dona Maria de Lourdes Sanches Coelho, né? Picard, que mais tarde casou com o padre Agostinho, né? A dona Lourdinha me contava muitas histórias bacanas e, dentre elas, está a história dele, que, como a dona Lia lembrou lá para a gente, no final dos anos 50, ele foi contratado para vir dar um toque artístico de embelezamento da igreja. Que dizem que quando ele entrou, e aí entra também de novo o detalhe do vitral. Eu acho que ele não tinha os vitrais, mas isso eu não posso garantir. Mas ele olhou a igreja e logo em seguida ele falou assim, no primeiro instante dele dentro da igreja. E eu, naqueles dias que a gente estava trabalhando as coisas da igreja lá, de coisas de transmissão, estava o padre Valmir, o padre Geraldo, eu imagino que nós estávamos naquele lugar, no coro, em cima, com aquela visão. Ele subiu, foi levado ao coro para ele ter uma panorâmica da igreja, né? Mas que ele já havia dito que aquela igreja era perfeita, porque ali tinha 7.
Ele começou a contar, 7. Ele não contou 6 mais 6, 12, que é o que muita gente explica da estruturação da igreja pelos 12 apóstolos. Não, ele olhou 7. Começou a contar, tudo para ele dava 7. As 7 dores de Nossa Senhora da Soledade. Então, ele veio e encarnou, né, o espírito de que teria que ser feita uma obra em homenagem a Nossa Senhora da Soledade. Ele logo, talvez pelas informações que o trouxeram, ele já venha tido, né, meio que, digamos assim, já pronto, né, para olhar nesse ângulo que ele olhou. Eu, como sou muito mais romântico nas coisas, gosto, né, de poesia, eu imagino que ele se encantou. Ele teve ali o insight de um artista no encantamento com a igreja, e eu sou suspeito para falar, porque eu cresci ali dentro, né, desde pequenininho, as minhas lembranças mais remotas, então tem muito de afetivo nisso, né? Eu olho a igreja com afetividade, com encantamento, com espanto. Mas ele deve ter tido como artista essa mesma visão, digamos assim, amorosa, apaixonada, e olhou a igreja e começou a contar os 7 e associou os 7 com Nossa Senhora da Soledade, as 7 dores de Nossa Senhora, e prometeu que faria ali uma grande obra de arte, como são os painéis da igreja. E eu entendo que, nesse aspecto, é por isso que às vezes eu posso até estar imaginando coisas. Ele vislumbrou os vitrais que contam umas histórias. Cada vitral conta uma história. Sim. Fátima, né? Mesmo Encantamento, São Vicente de Paulo, ele tem um olhar nos vitrais que é muito interessante. E eu, quando era criança, e hoje eu vejo que eu estava certo no meu olhar infantil, são pequenos detalhes de um quebra-cabeça aqueles vitrais, né? Hoje a gente sobe no coro por aquela escada que você contou, com Sim. 58... Né? São 36 degraus e 106 balaústres. Então, nós subimos... Isso, sem contar a tonteira, né? Você passa ao lado, com a mão, Sim. tocando num dos vitrais, né? Exatamente. Digamos assim, num dos vitrais mais escondidinhos, que é o que teria, talvez, daqueles de menor efeito, né? E não deixa de ser belíssimo. Ele é menor, ele não está tanto na lateral, ele é escondidinho porque ele é meio de costa, né? Naquela parte da igreja ali de sustentação da lateral, da torre lateral. Mas Henk Asperlag, ele olhou as 7 dores de Nossa Senhora e tentou fazer aquilo que a estruturação da igreja matriz como uma obra de arte. Eu estou tentando, né, falar com você, Adão, desassociar Sim. o apego religioso, o fato de ser nós vamos falar de católico, uma alguma arte. coisa assim. Eu estou tentando passar o olhar de um artista, e tanto é que eu tenho a certeza de que é um olhar de um artista, não vou nem falar dos aspectos religiosos, que hoje a gente se fala, qual que é o mal do século? Hoje, no tempo de hoje, se a gente for falar de doença, qual é a doença que mais acomete o ser humano? Sei que o infarto, o câncer são dentre as coisas que mais matam, a mulher, a questão do câncer mesmo, de mama, de útero, a gente fala de tanta coisa, mas se você for falar de um mal dos nossos dias, não tem como você deixar de lado, ou talvez você fazer até um alerta da questão da depressão, né? Talvez seja o maior mal que a gente enfrente no dia a dia de vida de mundo. Não vou falar de Itajubá, não vou falar de Brasil. A questão da depressão é uma questão tão séria, que valeria 50 programas, né? O suicídio, os nossos altos índices de suicídio na região. E eu mergulhei tão fundo na busca desse personagem, Henk Asperlag, que eu descobri o seguinte, e descobri sem querer. Dona Lourdinha que me contou. Que falou, você era pequenininho, tal. Ele veio 2 vezes. Então, eu acho que eu tive algum contato com ele, porque ele foi embora, deixou a obra incompleta, porque ele ficou triste. Ele mergulhou numa tristeza profunda, porque ele estava sozinho,
ele veio sozinho, ele deixou a família, ele deixou a esposa. E aí ele foi embora e trouxe numa segunda viagem de volta ao Brasil, um tempo depois. Eu estou falando para você de tempo, mas eu não tenho precisão disso. Mas parece que foram 3 anos depois ou 2 anos depois. Ele voltou e veio terminar a obra dele, já no início dos anos 60, que a gente estava falando da Dona Lia. Esse trabalho do Henk Asperlaga, do Encantamento, do início do trabalho dele, foi 57, 58, acho que ele terminou em 59 ou 60. Foi embora, e aí ele voltou depois, 62 ou 63, para o término da obra, ou para um refazimento daquilo que ele tinha feito muitas vezes como apenas um esboço mal terminado, que também já me disseram que isso foi muito bem feito, o acabamento, tanto que a artista Cleusa Gonçalves, a querida Cleusa, ela teve o privilégio de fazer a restauração da igreja, e uma vez ela comentou comigo que estava tudo por baixo, porque na década de 70 teve problemas de infiltração, de chuva, e houve um dano muito sério, né, às obras da igreja, sobretudo no altar, todo aquele, né, painel imenso que tem ali. Não sei precisar para você qual o padre, também quero conversar isso com a Dona Lia, mas o padre mandou pintar. Mas antes dele mandar pintar, ele mandou selar. Então a obra foi selada. Ele selou como tipo uma massa, sabe? Ou uma tinta muito grossa, muito né, talvez até própria para selagem mesmo de parede, e a pintura ficou selada. Durante muito tempo, o altar da igreja era branco. Muito tempo, talvez uns 20 anos, ou, se eu não estou exagerando. Talvez esteja exagerando 20 anos, mas que foi pelo menos uns 10, foi. Aí o padre João José resolveu fazer a restauração daquilo. Porque, se não me engano, o padre João José também estava envolvido na época da selagem desse material, e ele jurou que... Era um padre novo ainda, né? E jurou que ele ia fazer a restauração, e fez a restauração. E eu tive, né, tenho que ser grato ao Henk Asperlaga, que eu não conheci, porque através dele, quando a Cleusa veio fazer a restauração, eu pude conhecer a Cleusa e eu pude acompanhar o trabalho dela, muito de lado, assim, de longe, né? Muito como jornalista e tal. E hoje eu sou um grande fã, um grande amigo, um grande admirador da Cleusa, e todo dia tomo um café com ela virtual no Facebook. A Cleusa, ela descobriu aquela pintura do altar, ou ela já tinha, ela só copiou? Não, ela teve que restaurar mesmo. Mas então tinha por baixo dessa selagem. Exatamente, ela foi buscar na parede, ela foi fazendo, digamos assim, o descascamento, não sei o termo técnico, sim, e aí ela foi tendo a oportunidade de ver com mais precisão, porque tinha foto, né? Tinha até filmagens. Hoje a gente fala de filmagem de uma maneira, né? Mas isso há 20 anos atrás era mais complicado. Ela tinha muito material, tinha muita coisa, mas ela, na parede, ela foi identificando o que foi a pintura original. E aí ela pôde trabalhar a restauração das pinturas com mais facilidade. Gente, nós estamos falando da obra isso sacra. Na igreja toda, sem querer te interromper, né, Adão? Porque não foi só essa parte. Tem toda a outra parte que foi restaurada, mas a parte do altar deve ter dado um trabalho para a Cleusa, assim, um trabalho fabuloso. Não, mas nós vamos continuar falando. Não terminou por aqui, não. Nós estamos falando da obra sacra da Igreja Matriz, porque é a igreja que nós participamos. Não quer dizer que nós não possamos falar da obra da Igreja São José, da Igreja da Agonia, que nós acompanhamos, né? Sim. Porque nasceu aqui da Matriz, da Soledade, a comunidade, hoje, paróquia Nossa Senhora das Graças, que tem a comunidade Santuário Nossa Senhora da Agonia, nosso amigo Padre Jesus, aquele abraço a ele. Vamos falar também da São Benedito, porque não também foi uma igreja que surgiu, era a comunidade da Soledade também, a São Benedito. Vamos falar do Santuário Nossa Senhora da Piedade, né? Como nasceu, como é que foi, qual foi a ideia. Só que eu preciso de pessoas destas igrejas que venham falar com a gente, para que nós possamos contar um pouco da história. Gente, isso é história. Padre Adão Bombach foi um dos primeiros padres religiosos que atuou lá na Igreja São José, que era a comunidade da Matriz da Soledade, a São José na época. E o padre Adão Bombach, ele que fundou a Lira São José.
ele achou a necessidade, porque lá na terra dele tinha uma banda que acompanhava as procissões do encontro, a procissão do enterro, a procissão Paixão e Morte de Cristo, e tinha as marchas fúnebres com a banda tocando. Itajubá não tinha. Foi onde ele fundou a Lira São José. Por isso, Lira de São José, porque nasceu na Igreja de São José pelo fundador, Padre Adão Bombach. Essa história eu conheço, porque eu fui presidente da Lira, então eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre essa história. Mas gostaríamos também de falar um pouco da história da comunidade, porque tem várias plantas de igrejas iguais a São José, espalhadas pelo Brasil, né? Você vai encontrar em alguma cidade uma igreja do formato da Igreja de São José, formato da igreja lá da Piedade, o formato da São Benedito. A São Benedito, normalmente, ela, quando era comunidade ainda também da Soledade, ela funcionava aqui. Como é que chama o bairro aqui atrás? Hoje é uma calçada onde era a Igreja São Benedito, né? Que dá acesso aqui. Pela rodoviária ali, né? Isso, perto da praça Climed, né? Luiz Dias, se não me engano, aquela praça. A Sulina, Vidros. Era por ali a Igreja São Benedito, né? Mas não vamos voltar já, eu vou no nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, nós estamos batendo um papo, contando um pouquinho de história aqui dos vitrais da Matriz da Soledade com o nosso companheiro de arte, jornalista, e nós estamos contando um pouco de história porque ele foi criado, praticamente nasceu ali aos fundos da Igreja Matriz. Voltamos daqui um minutinho. Gente, nós estamos com um programa. A Nilda Bittencourt, ela está de férias, viu? Vocês podem ter observado que hoje a Nilda não fez programa. Ela está de férias. Ela volta dia 26? Ela volta um dia. Nilda, um abraço para você, minha irmã, tá? E a Nilda pediu para mim aqui, ela mandou um detalhe aqui de uma pessoa que está precisando de ajuda, né? E eu conheço a pessoa, viu, gente? Eu não assino as coisas aqui, se eu não conhecer, eu não vou assinar. E aqui eu assino porque eu conheço o Henrique. O Henrique, ele é diácono. Diácono não, ele é... Oh, meu Deus do céu, fugiu aqui. Acólito da comunidade Sagrado Coração, Nossa Senhora do Sagrado Coração, ali no Padre Nicolau. E ele está passando uma dificuldade séria com o irmão dele. O irmão dele está internado lá em Pouso Alegre, e ele está precisando de doadores de sangue. E eu conversando com o meu grande amigo Nilo, secretário de Saúde, e o secretário de Saúde já disponibilizou a van para levar as pessoas que queiram fazer doação do sangue para o irmão do Henrique. Até o Henrique faz o apelo, ele mandou para a Nilda o pedido de ajuda, e a Nilda passou para mim, e para nós abraçarmos juntos esta campanha do garoto. E ele diz aqui, Luiz Augusto Rocha Lourenço é o nome dele. Ele pede doador lá para o Hemocentro de Pouso Alegre, tá? Dia 25 de julho, das 9 às 12, gente. Então, caso as pessoas não puderem ir nesse dia, entrar em contato para agendar o dia. Mas aí, você pode ligar para deixa eu só anotar aqui o nome do rapaz que agenda a van, para levar, é o Paulo, né? O Paulinho. Paulinho, boa noite para você. Já é boa noite? Não, ainda é boa tarde ainda. E o Paulinho está aqui, ele foi indicado pelo Nilo. O Paulinho, ele é o diretor de transportes lá da saúde. E o Paulinho, então, você vai entrar em contato com o transporte e a Secretaria de Saúde vai disponibilizar para quem for lá fazer a doação. Vamos ver, sabe que dá para ouvir a mensagem dele toda? Faltam 3 minutos para a Ave Maria. Dá? Então, olha, coloca a mensagem dele, vamos ouvir. Não tem problema, a gente coloca depois da oração da Ave Maria, senão pode não dar tempo, Mateus. Mas então é o seguinte, depois eu vou colocar o apelo do Henrique. Tá? Visitou o irmão dele, de repente o irmão dele está com um problema sério de saúde, eu vou falar aqui, está com leucemia, infelizmente, mas ele precisa de sangue. Então, nós estamos fazendo esse apelo aí, tá? Para os nossos irmãos caridosos que doam sangue, quem puder fazê-lo, tá? O Nilo já disponibilizou a van, né, para levar os doadores até Pouso Alegre, mas eu preciso ouvir a campanha, do Henrique aqui. Antes do Henrique, e antes de continuarmos a falar aqui da obra, né? Da obra sacra da Igreja Matriz da Soledade, nós vamos aí à oração da Ave Maria e voltamos daqui a pouquinho.
Muito bem, voltamos com o nosso programa. Hoje, batendo um papo, contando histórias sobre a nossa catedral, vamos dizer assim, né? Aliás, se Itajubá um dia for diocese, ela hoje ela não é diocese, mas ela é uma paróquia que comanda o setor Mantiqueira, praticamente, né? Nós temos aqui o chanceler do bispo, do arcebispo Dom Magelo, que é o nosso querido amigo e pastor e padre lá na Senhora das Graças, que é o Padre Jesus. Ele é chanceler da Arquidiocese de Pouso Alegre. Adão, Oi? toda a igreja de Itajubá, ela é autônoma ou ela tem um órgão central nela que cuida de todas elas? Todas as igrejas católicas, as Que paróquias... tem um em cada bairro, não é? As paróquias comandam as comunidades. E quem comanda as paróquias é a diocese. Mesmo que ela seja religiosa, recebe ordem da diocese. Aqui, a Diocese de Pouso Alegre comanda todo o setor, né? Não sei quantas cidades são, mas nós temos aqui a Diocese de Pouso Alegre e temos a Diocese de Guaxupé e a Diocese de Campanha. Né? Você tem uma ideia, São José do Alegre é comandada pela Diocese de Campanha, não é da de Pouso Alegre. Estamos aqui, o que era? A 8 quilômetros de linha reta, como diz o Dr. Rosenburgo Romano, saudoso, aqui passando pela Água Preta, até ali na Água Preta, não, hoje, Novo Horizonte, né? Até São José do Alegre vai dar uns 8 quilômetros por ali. Então, mais ou menos a sua pergunta foi essa. Tem ordem direta com o Vaticano, por exemplo? Não? Tem. Existe uma hierarquia, não de comando, mas de administração, que da paróquia para a diocese para a arquidiocese e a arquidiocese para a CNBB, no caso a do Brasil, comandada pelo arcebispo, né? Hoje quem que é o nosso... O presidente é o Dom Valmor. Dom Valmor, né? Que é o... Bispo de Belo Horizonte. Bispo de Belo Horizonte. Aí sim vai para o Vaticano. O Papa é que nomeia bispo, arcebispo, etc. É o Papa que escolhe, é o Papa que nomeia. Entendeu? Então, a paróquia da Soledade, ela é dividida. Ela tem, se não me engano, 9 ou 10 comunidades. São 7 comunidades, né? Tem as comunidades rurais, né, e as comunidades urbanas. São 5 comunidades rurais, tem a comunidade... Eu falo da Soledade porque eu participo ali, gente. Eu não vou falar das outras paróquias porque eu vou cometer enganos. Mas a Soledade, ela comanda a Perpétuo Socorro, comanda a Santa Margarida Maria, que está surgindo agora, já é uma comunidade bastante antiga, mas agora que está sendo construída a igreja. Comanda também a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Vai me lembrando aí de Nádia. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida na Vila Vicentina, que é comandada pela paróquia, é comunidade pertencente à paróquia da Soledade. E as outras são as comunidades rurais, né? Se não me engano, são 5 ou 6 comunidades rurais. Bom, mas voltando a falar da arte sacra, ou seja, da liturgia sacra da igreja, todo Mateus e ouvintes que estão aí neste momento com a Futura 106,9, também no WhatsApp, pela futurafm.com.br, todas aquelas pinturas, aqueles desenhos, têm um porquê, tem uma evangelização. Do lado direito nós temos o Velho Testamento, do lado esquerdo, ou do esquerdo direito, o Novo Testamento, o Velho Testamento no altar. Em frente nós temos lá o céu, né, contemplando Maria indo para o céu como rainha, né, e os 2 anjos levando-a para o céu quando ela descansou no Senhor e ela foi levada em carne. Até um dia eu estava conversando com um dos pastores, Dinarte. Sim. Pastor Gemiro. Um abraço, pastor Gemiro, que Deus abençoe o senhor, viu? E ele falando, nós católicos adoramos Maria, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Eu falei, não, nós não adoramos, nós respeitamos a Maria, mãe de Jesus Cristo, e chamamos de Nossa Senhora porque Ele nos entregou como Nossa Senhora. Ele nos entregou como mãe. Antes de sua morte na cruz, Ele disse, mulher, porque naquela época a mulher era mais forte do que mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E daquele em diante, então, toda a nação a glorificarão, né? Está escrito lá, todas as gerações, como é escrito bem, tá? Agora me fugiu o nome aqui. Todas as gerações vão te chamar-me bem-aventurado. Isso, todas as gerações vão te chamar bem-aventurado. Então, ela é bem-aventurada, a pessoa que foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, o novo Adão, né? Que foi Jesus Cristo, que Deus veio para nos salvar.
Bom, então aí tem o título aqui de Nossa Senhora da Soledade. Mas por que soledade? Porque ela estava solidária na hora da morte de Cristo. Por que piedade? Porque ela estava piedosa na hora da morte de Cristo. Por que agonia? Ela estava agonizada, ela estava agoniante de ver o seu filho sendo morto. Mas era aquilo, ela tinha que passar por aquilo. Tem as 7 dores. E essas dores que eu estou acabando de falar para você, que leva o título de Nossa Senhora, são uma das dores de Maria. Que é a piedade, a soledade, a agonia, né? E assim vai. Entendeu? E assim vai. Depois vem os outros títulos de Lourdes, que apareceu em Lourdes, Fátima, que apareceu em Fátima, e assim vai. Aparecido, porque apareceu em Aparecido para os pescadores, e assim vai. Todas elas, Maria, com títulos que são dadas pelos fiéis. Tá? Não é que nós adoramos a Maria, nós a respeitamos. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, que é nosso Salvador e nosso Pai. Tá? Mas voltando a falar da liturgia sacra da nossa Igreja Matriz da Soledade. Esses desenhos. Do lado esquerdo, ali do lado de Santa Teresinha, nós temos os terços, né? Ou seja, tem os mistérios gozosos, dolorosos, luminosos, tudo isso está escrito naquele desenho lá. Quem reza terço sabe que o terço nada mais é que uma Bíblia simplificada, que é uma Bíblia contemplada. Não é isso, Dinarte? Sim. É uma Bíblia contemplada. A gente contempla as passagens de Jesus na Terra através do terço. Por que o terço? Porque, na época, a igreja fazia as suas orações, as suas missas em latim, por isso que o padre levanta a hóstia, levanta o cálice. Por quê? Porque, na época, ele tinha que mostrar para os fiéis, porque ele celebrava de costa para o povo. Então, por isso que ele levanta a hóstia, para o povo ver que está sendo consagrada a Eucaristia. Né? E aí eles não sabiam, não entendiam nada do que o padre estava falando, começaram a contar pedrinha. Um dia teve uma ideia, amarraram o barbante nas pedrinhas, aí surgiu o terço. Entendeu, Mateus? Enquanto o padre ficava celebrando a missa, eles ficavam fazendo orações deles. Aí foi criada a Ave Maria, que a Ave Maria nada mais é que um versículo da Bíblia, quando o anjo chega e anuncia a Maria que ela será a mãe do nosso Salvador, que é Ave Maria, cheia de graça. O Senhor esteja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, que de ti nascerá o nosso Salvador Jesus, né? Uhum. É onde fala Ave Maria, cheia de graça, né? Que ela é cheia de graça. O Senhor esteja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o teu fruto, e daí nascerá Jesus. É uma palavra, um versículo da Bíblia. Sim. Não é uma Ave Maria que a gente reza porque nós inventamos, não. Ela é um versículo bíblico, essa oração da Ave Maria. Mas falando sobre isso, voltamos aí aos desenhos e as coisas que tem na nossa igreja. Você falava, no final das colunas. Vocês podem contar, gente, quando vocês forem na igreja matriz, conta lá, são 12 colunas, 6 de cada lado, representando os 12 apóstolos. Olha aí para você ter uma ideia. São 3 portas, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? São 3 torres, apontando para o infinito. Aí um dia eu perguntava ao Padre Rosário, mas por que essa torre mais alta? Por que a torre na igreja? É para comunicação. Mas como assim, padre? Porque quanto mais alto estiver o alto-falante, mais longe chega a voz. E na época em que foi criadas as igrejas, a torre era o nosso único meio de comunicação com as cidades. Ali a gente colocava a oração da Ave Maria, a gente fazia nota de falecimento, fazia horário de missa, até transmitia as missas através dos cones, dos alto-falantes dessa torre mais alta. Para mim tinha uma simbologia diferente, mas hoje eu sei que as 3 torres significam a Santíssima Trindade, mas que a maior é a comunicação que os padres e sacristãos e pessoas que falavam através dos alto-falantes da igreja. Né? Então, são 3 portas. Os degraus sempre, números ímpares, o maior degrau são 7, que é as 7 dores de Jesus Cristo, até chegar no sacrifício do altar, que é a celebração da Eucaristia. Né? Então, toda a nossa missa, que chamamos de missas, e pode ser culto, por que não? Ela o ponto principal dela é a consagração da Eucaristia, é o sacrifício de Jesus. Ali não tem Maria, ali não tem ninguém, ali só tem Jesus Cristo ressuscitando, quando ele entrega o seu corpo e o seu sangue para a salvação da humanidade. É nesse momento. E antes de chamar de missa, eu não sei qual o significado da palavra missa, você sabe, Dinarte? Não sei, sinceramente não sei. Mas vamos ver se isso dá para ver. O que significa missa, né? Deve ter alguma coisa juntamente com culto, com celebração, alguma coisa deve ser nisso aí. Uhum. Mas aí eu estava falando, ao final destas 6 pilastras ou colunas que existem na igreja, simbolizando os 12 apóstolos, creio eu, né? Mas um dia o padre me falou que mas eu passo aqui o que o padre me falou. Existem uns desenhos, e você me falou uma curiosidade que eu fiquei que eu gosto de ficar vendo essas curiosidades.
Aí fiquei olhando ali e falei assim, uai, o Adinati tem razão. Tem uma lá que tem 7 pontas. Ah, sim, sim. Por quê? Todas elas são Então, 5. Ô, Adão, vou ser sincero para você. Durante toda a minha vida eu carreguei essa observação e eu achava muito interessante que ninguém nunca observava. Todas as colunas, elas sustentam pequenas abóbadas ou pequenos tetos, e cada um desses tetos tem 4 cantinhos. Cada um desses 4 cantinhos, eu, quando criança, chamava cada cantinho daquele, pela pintura que tem, um detalhinho azul, um detalhezinho que tem em toda a igreja. Então, são 7 de cada lado, mais as 7 no meio, mais as 7 do outro lado, são 21. Você conta as 6 pilastras, e Henk Asperlag observou 7 vãos. 7 vãos, exatamente. Né? E aí é onde ele chama as 7 dores de Maria, e todas esses cantinhos dessas abóbadas, não sei se é abóbada mesmo, que chama esses pequenos tetos, tem 4 lados, cada um desses lados uma pinturazinha em detalhe, cada uma dessas pinturazinhas tem 5 grãozinhos assim, como se fosse 5 pequenas torrinhas, ou cestinhas, ou gradinhas, ou alguma coisa que você, quando criança, apelida e fica o resto da sua vida na sua cabeça. Mas tem 7 detalhes, ou melhor, 5 detalhes em cada uma desses cantinhos. São pequenas pinturinhas em azul. Todas têm 4 com 5 detalhes. Uma tem 7. Então, se você for multiplicar, vai dar 21 vezes 4, né? Vão dar 84. São 83 pinturas com 5 detalhes e uma pintura com 7. Por que esse artista fez questão de deixar uma com 7? Ele errou? E ele errou exatamente naquele cantinho, quer dizer, você está no conjunto da igreja, você tem todas as suas pinturas trabalhadas, exatamente aquela do cantinho de mais destaque, poderia ser a sua direita, mas está à sua esquerda, para todo mundo observar o seu erro. Não poderia ser lá atrás que ele errou, no meio. Ele tinha que errar exatamente naquela que é uma das que chama mais atenção. Então, durante toda a minha vida, observei que aquilo lá tem 5 e naquela tem 7. Todas têm 5 e naquela tem 7. E aí, um dia, na missa de festa de padroeira, foi um dia que foi uma homenagem ao Gildes Bezerra e ao Mauri Fernandes, maestro, que são autores de música e letra do hino de Nossa Senhora da Soledade, numa homenagem a eles nessa missa. Dom Ricardo Paglia, Dom Ricardo estava celebrando a missa, e Dom Ricardo fez tanta ênfase nas 7 dores de Maria que eu cheguei à conclusão que aquela pequena observação em detalhe do artista Henk Asperlag era uma homenagem às 7 dores de Maria. E fui falar com o Dom Ricardo pegou e falou assim, isso tem todo sentido, só pode ser. Então, nós deduzimos, não foi Henk Asperlag que me contou, mas nós deduzimos, e faz todo sentido, que aquele cantinho é uma alusão às 7 dores. Entre essas 7 dores, não sei se isso me chamou a atenção em algum lugar da caminhada das coisas da vida. Um dia desse eu estava conversando sobre isso. Nós, seres humanos, embora vivamos num planeta com 7 bilhões de pessoas, se nós pudéssemos não ser, às vezes, tão sozinhos, tão solitários, e nesse aspecto também o sentido da gente ser abandonado, da gente ser esquecido, da gente ser deixado de lado, da gente não ser procurado, da gente não ser valorizado, isso é um complexo de coisas que a gente só pode corrigir em vida de comunidade. E se a gente for olhar o mundo de novo, somos 7 bilhões no mundo, a gente talvez não saiba explicar o porquê que nós somos tão sozinhos. Mas a solidão em si, Adão, deve talvez ter sido uma das maiores dores que Nossa Senhora enfrentou. E aí cai de novo no Henk Asperlag, que é um personagem da história de Itajubá que eu vejo como um personagem meio intruso, né? Tem mesmo uma história curiosa que a dona Lia estava contando hoje, não me lembro dessa história, né, de uma pintura que ele fez para Clube Itajubense e tal, eu vou pesquisar isso direitinho também,
Mas a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade, vamos ser sinceros, à parte essa questão de religião, de ser católico, de não ser, de acreditar em Deus, não acreditar, é dentre tão pouco dos monumentos que sobraram na nossa história, que se a gente, como você estava falando de todas as outras igrejas, se a gente não olhar a igreja, estou aqui observando essa foto linda que tem aqui, né, no estúdio da nossa Rádio Futura, se a gente não pudesse olhar uma foto tão linda, como você não pode fixar os olhos numa igreja que é uma obra de arte, é um patrimônio. É um patrimônio nosso nem como civilização, mas como seres humanos que a gente é, individualizado, sozinho ou não, e dentro dela tem essa preciosidade que são essas questões sacras, de uma sensibilidade de um artista, como eu disse, meio esquecido na nossa história de Itajubá, porque ele não é itajubense, ele veio da Holanda, mal ficou aqui, talvez mal tenha feito amizades aqui, talvez naquela época mal tenham dado a atenção devida para ele, talvez não tenham nem dado o direito dele fazer a pintura do jeito que ele fez, de uma pintura tem toda uma riqueza de peculiaridade, né? Cleusa Gonçalves, que fez a restauração, ela encarnou o artista para ela fazer a restauração, que ficou tão perfeita, que a Cleusa é uma artista, ela não é uma restauradora. Mas ela fez um trabalho de restauração tão bem feito que ela se multiplicou como artista. E ela só fez isso reencarnando esse artista, esse personagem, deixando a igreja ainda mais bonita. E eu imagino o trabalho que ela não deve ter tido, como a gente estava falando do altar, mas aqueles quadros de toda a Via Sacra é de uma riqueza. As 14 estações, né? É de uma riqueza. E se você observar, a igreja estava contando das passagens bíblicas, tem lá, por exemplo, São Sebastião, tem Bodas de Caná, o primeiro milagre, né? De novo, Nossa Senhora. Ali atrás tem João Batista, né? Na entrada da igreja, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, logo na entrada, a gente parece que não percebe. A gente vai na igreja e não percebe que está ao nosso lado. Sim. Né? E eu não sou nada, mas muitas vezes tive a oportunidade de pegar pessoas que vêm de fora, admiradas com a beleza da igreja. Um dia veio Patrus Ananias, que foi prefeito de Belo Horizonte. Sim. Ele veio fazer uma palestra numa coisa da Câmara, uma Escola do Legislativo, na época da Cássia Almeida, que hoje está em Maria da Fé, na Escola do Legislativo, fez um evento, né, de formação para a comunidade, não só para o pessoal da Câmara. E ele veio fazer uma palestra, trouxe pessoas da Assembleia para fazer palestra e tal. E eu saí de lá, estava na igreja, chegou ele. Aí ele olhou para mim, você não estava lá, tal? Aí veio conversar comigo, que igreja belíssima. Eu comecei a contar a história da igreja. Eu senti no olho dele a emoção, chegou a escorrer lágrima dos olhos dele ao ouvir a história do Henk. Aí ele se apaixonou mais pela obra e pela igreja. Ele era católico, tudo bem, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco esse olhar. Eu falo da igreja como o chamamento nosso para o olhar de comunidade. A praça, a rua, ainda tem casarões, mas nós estamos, ao longo do tempo, nos perdendo na referência nossa de história e de sensibilidade. Ontem eu estava tendo no meu celular. Quando eu estava indo embora depois da missa, um monte de capivarinha ali na beira do rio. Ali. Pode parecer uma coisa boba, sabe, Matheus? Pode parecer uma bobagem. Cara, mas ainda temos uma capivara na beira do rio. Ainda temos um meio ambiente, né? A gente capenga ainda em muita coisa, mas a gente ainda tem aqui na boca da ponte capivara, um bando de capivarinha. Né? Então, a gente precisa despertar essa sensibilidade. Nesse aspecto, eu me sinto privilegiado. Eu não sou nada, mas eu me sinto privilegiado. Eu consigo olhar, eu consigo enxergar. Uhum. Porque só essas coisas, Adão, podem nos tornar cidadãos capazes de mudar essa cidade. Não sou nada, quem sou eu? Uhum. Mas só quem pode olhar, e eu acho a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade um referencial para isso, só quem pode observar as belezas que estão ali, se despertar no interesse daquilo, pode virar um cidadão capaz de mudar o mundo, nem a sua cidade. E outra coisa que a gente observa quando você entra na igreja, existe duas paredes. A porta da frente e depois tem uma outra parede e uma porta do fundo.
Aquele setor ali, antes de entrar para dentro da igreja propriamente dita, ali é o lugar onde você deixa os seus pecados. Ali você não se ajoelha. E tem muita gente que assiste a missa ali. Ali não, ali é a varanda. Ali é o lugar que você pega, o fazendeiro chega, deixa o chapéu no chapeleiro, põe a capa também no cabide, aí entra para dentro de casa, né? Para se alimentar, etc, etc. Então, ali é o local onde você deixa os seus pecados, você entra à direita, estão ali os advogados, que são os padres, que você faz a confissão. E lá, ao fundo, a cátedra do nosso Rei Supremo. Essa observação sua me faz lembrar uma coisa que é muito importante citar aqui, que é a sensibilidade mesmo do Henrique. Sabe por quê? Ele deixou ali as bem-aventuranças. Sim. Então, olha para você ver a visão que o cara teve, isso há 60 anos, praticamente 60 anos atrás, né? Ele tem ali uma obra de arte completa. Ele está te convidando. Ele está te convidando, entre. Verdade. Entendeu? Quando você entra, ele te dá tudo ali. Se você chegar lá na frente, no altar, como você está chamando, ele vai olhar os personagens naquele painel. Do Novo e do Velho Testamento. Exatamente. Ele vai encontrar... Até Júlio Chevalier ele vai encontrar. Exatamente. Ali. Júlio Chevalier, o fundador dos missionários. É muito interessante. E você estava falando das dores de Maria, muita gente não sabe, mas a primeira dor que Maria sentiu, das 7 dores, foi quando o Espírito Santo havia prometido a Simeão que ele não morreria sem antes conhecer o seu filho, né? Do Senhor. E quando Maria e José vieram a apresentar o menino, Jesus, no templo, com 40 dias de nascido, Simeão disse a ela que ele ia morrer para a salvação do mundo. Uma da primeira dor dela. A segunda dor foi a fuga da Sagrada Família, correndo para que o filho não fosse assassinado. Imagina uma mãe correndo com o filho, com medo do filho ser assassinado, porque Herodes mandou matar todos os recém-nascidos e crianças, que estavam com medo do Salvador tomar o lugar dele. Imagina. O Salvador tem que matar tudo como matar todo mundo, que nasceu, né? Eu quero ser só eu. Né? A terceira dor dela foi o desaparecimento do seu filho por 3 dias. Sim. Quando ele ficou lá entre as autoridades, aprendendo templo. E fazendo, lá no templo, e fazendo as pregações. E a quarta dor dela, o encontro dela com Jesus ao caminho do Calvário. Imagina você encontrando com seu filho, fazendo a faculdade, fazendo a medicina. No dia de hoje, a medicina, de repente, ele está indo para a forca, está indo para morrer, e você sabendo que seu filho vai morrer. Essa foi a quarta dor de Maria. A quinta dor dela, Maria assiste a morte do seu filho pregado numa cruz. Você imagina você assistindo seu filho agonizando no hospital, numa UTI. Você imagina Maria vendo o filho dela sendo crucificado com as mãos pregadas, os pés pregados numa cruz, sem anestesia, sem ele estar em outro mundo, sabendo de tudo, a dor, sentindo a dor que o coração dessa mãe não passou. E depois, a sexta dor, Maria recebe o corpo do seu filho, né, retirado da cruz e coloca-o no seu colo. É onde fala Maria, Nossa Senhora das Dores. Esse é o momento, Nossa Senhora das Dores. Sentindo as dores do filho e seu colo morto. Né? E depois Maria vê o corpo de seu filho Jesus ser sepultado no Santo Sepulcro. Foi a 7ª dor dela. Só que Maria sabia que o seu filho ia ressuscitar. Ele sabia. Então, essas foram as 7 dores que Maria passou. Então, conta-se a história de uma mãe. Jesus tem outras 7 dores, né? Pai, por que me abandonaste? Chegou a dizer isso. Afasta de mim esse cálice. E eu tenho outras coisas que Jesus falou na Santa Cruz, que a gente pode falar para você. É que eu estou em cima do horário para encerrar o programa, mas são tantas as coisas que a gente podia falar aqui, juntamente com o que nós estamos falando da igreja, da Matriz da Soledade. O Dinarte apareceu na hora certa para falar comigo sobre esse assunto, porque ele conhece profundamente a nossa igreja. Aliás, quero mandar um abraço para o Padre Valmir, está nos ouvindo? Ele diz: Adão, o programa está bombando. Padre Valmir, sua bênção, tá? Que Deus abençoe. Ele está indo lá para o São Caetano, né? Hoje, termina a festa lá hoje de São Caetano, né? Ou está iniciando? Hoje é sexta? Não, começa hoje a festa de São Caetano, né? Então, um abraço aí ao Padre Valmir, obrigado pela sua audiência. O Barbosa também está aqui com a gente. Alô, Barbosa, obrigado pela sua participação, viu? Que Deus abençoe. Nossa, não esquecemos de colocar a campanha do rapaz, né? Vamos colocar aí? Gente, é o seguinte, o Henrique está com o irmão dele internado em Pouso Alegre
E ele está, infelizmente, com uma doença que não é muito legal de falar, mas a gente tem que falar, que é a doença da leucemia. E o irmão dele está com as plaquetas muito baixas, está necessitando de sangue. E está marcado para o dia 25, domingo agora. E o Paulinho vai, aliás, a Secretaria de Saúde, o Nilo, ligou para mim hoje oferecendo a van para levar os doadores até Pouso Alegre. Vamos ouvir a campanha aí com o Henrique falando. Vamos lá. O pastor Efraim mandou um abraço para você, tá? Obrigado. Grande abraço, pastor. Grande amigo nosso, grande né? Amigo. Barbosa, falei do Barbosa, eu fui ler aqui o recado do Barbosa, mas não deu para falar, eu estou em cima do horário aqui. Cadê o Barbosa? Aqui, Barbosa. O Barbosa, aquele abraço, viu? Ele disse que é uma ótima entrevista da ele, e lá é a Cristina nos ouvindo. Obrigado a você pela audiência. E outros mais que estão aqui plugados, vamos dizer assim, aqui na nossa querida Rádio Futura. O Nilo Baracho, nosso secretário de Saúde também aqui, está nos assistindo. Ô Nilo, obrigado aí pela disponibilização da van para levar os doadores de sangue até lá em Pouso Alegre, viu? Obrigado pela sua gentileza. Isso aí sempre é bom, né? A prefeitura sempre ajudando aí as pessoas que precisam nesse aspecto de disponibilizando a van para levar os doadores de sangue lá para o nosso amigo Henrique, o irmão do nosso amigo Henrique, lá em Pouso Alegre. Bom, Dinarte, obrigado pela sua participação. Valeu, valeu de montão, viu? Não, agradeço. Falar deste personagem chamado Henk Asperlag é fazer um mergulho muito legal na vida e, sobretudo, na história de Itajubá, porque, de fato, ele marcou. Essa igreja é um monumento que eu chamo a atenção das pessoas para observarem mais. Sim. Hoje está discutindo quantas pessoas cabem dentro dela, né? Pois é. Calculamos em torno de 1.200 pessoas, mais ou menos, né? Pois é. Entre em pés e sentados, né? O Papa Francisco gosta muito de falar, né? Olha, a gente tem que falar. Isso não quer dizer que a gente tem que fazer com que as pessoas se convertam ao catolicismo. Lógico. A conversa não é por aí. A conversa nossa, com certeza, passa nas coisas de fé, nas coisas de igreja, nas coisas de comunidade, nas coisas de nossas crenças, né? De Deus, de evangelização, mas passa também nos aspectos da vida, de coisas bonitas da vida. E esse personagem da história de Itajubá deixou algo lindo na nossa vida. É um personagem de Itajubá e que não é itajubense. E que não é itajubense. Né? E deixou aqui bem no centro de Itajubá, o coração de Itajubá, uma obra linda que é a matriz de Nossa Senhora da Soledade, verdadeiramente um patrimônio nosso, um patrimônio de Itajubá, e eu me orgulho muito de ser fã dessa igreja. Eu que agradeço muito a você, o Matheus. É uma honra para mim estar aqui. Pois é, a honra foi nossa, Dinarte, mostrar, né, esse talento que você tem de contar a história da nossa querida cidade de Itajubá. Eu vou encerrar o nosso programa com a minha oração. Essa oração ela surgiu de uma hora para outra na minha cabeça, Matheus é testemunha. Eu entrevistando aqui, veio na minha cabeça essa oração. Eu todo dia estou encerrando com ela e faço questão de fazê-lo do mesmo modo, da mesma forma hoje. E é o seguinte, Senhor, mais um dia termina, mais uma noite está chegando. Daqui a pouco inicia-se mais uma madrugada. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por ter chegado até este minuto com muita saúde, muita força, e que eu possa receber sua bênção para os próximos segundos e minutos vindouros. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser.